Bem, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as coisas que nós não devemos, não podemos tolerar numa relação. As pessoas se relacionam, eu estou falando em qualquer tipo de relação, tá? Principalmente relação amorosa, mas qualquer tipo de relação, relação de amizade, qualquer relação familiar. As pessoas interagem e existe, né, é instaurada ali uma dinâmica entre essas pessoas e às vezes algumas pessoas submetem as outras a um tipo de dinâmica ou são submetidas. Então é importante ter noção para que essa relação seja uma relação de qualidade e respeito, que a gente possa perceber quais são alguns pontos que, se passar desse limite, ela se torna uma relação tóxica e passa a ser uma relação que vai influenciar negativamente não só a pessoa que está se submetendo, mas a pessoa que também está submetendo o outro, porque ela começa a criar uma perspectiva de relacionamento totalmente errada. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Como é que se faz para escapar desse ambiente tóxico que às vezes se cria nas relações e tentar construir uma relação de qualidade e, se perceber isso, pular fora, porque não vai trazer bons frutos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vamos começar um pouquinho sobre isso, sobre as relações que acabam se tornando tóxicas e quais são os sinais que as pessoas percebem, não percebem, deveriam perceber, que são intoleráveis, que não se deve tolerar numa relação. Mas antes de começar esse tema, não esquece daquele like maroto aqui no vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e também fazer um comentário aí para ajudar, para estimular. Mas não esquece de dar o like é muito importante. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E no final eu vou falar como a gente faz, né? Como as pessoas devem fazer para se livrar desse ambiente que vai se formando à sua volta com relação às questões do relacionamento tóxico e da impossibilidade de seguir um relacionamento. O primeiro ponto é o seguinte, né? Quando você começa a ter receio de fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, o chamado pisando em ovos, se você se sente que você está fazendo isso, que você está começando a pensar, mas não pensar ao ponto de fazer um comentário, fazer uma colocação que seja pertinente. Não é a questão de refletir, é a questão de ter medo, receio de falar alguma coisa esperando um retorno agressivo, um retorno crítico do outro. Então, se você começa a ter receio das suas atitudes, das suas falas, essa é uma coisa que você não pode suportar, porque se você continuar nesse processo de ter receio, você vai se anular, você vai entrar numa situação desconfortável e você não vai estar feliz. E vai estar criando a ideia no outro de que ele pode, né, se impor a você, que você está se submetendo a ele, porque pode até ser inconsciente, mas ele também percebe que você está com esse receio e acaba se impondo sobre você desta forma. Então é muito importante que você não tenha essa sensação de estar pisando em ovos, porque isso acaba transformando essa relação numa relação que mesmo pode não ter violência, mas é uma relação tóxica. Outra coisa tem a ver com um controle excessivo, né? É claro que nas relações as pessoas têm que fazer concessões. Então você não pode ser totalmente livre, é claro que dependendo da relação, se for uma relação aberta, mas se for uma relação mais tradicional, vamos dizer assim, você não pode ser totalmente livre. Você tem que entender que o outro também tem o seu espaço, que o outro tem o seu lugar. Então, se você tem que fazer concessões. Agora, o controle excessivo, a pessoa querendo saber o que você faz, que hora que você chega. É claro que tem, assim, eu estou falando nisso, mas nós temos que guardar as devidas proporções, né? É claro que a preocupação da pessoa, onde ela está, se ela chegou bem e tal, é claro que isso é aceitável. Eu estou falando onde isso supera o limite do aceitável e começa a se tornar um controle apenas pelo controle. Então, se você percebe que a pessoa
está tendo esse comportamento de controle, ou você mesmo, se você percebe que você está tendo um controle excessivo, além do satisfatório, além do aceitável, esse é um ponto que não se pode tolerar e é um ponto que tem que ser refletido e desconstruído. E se você ou a pessoa não consegue entender isso, essa relação com certeza não terá futuro. Então, um outro ponto tem a ver com o controle excessivo do comportamento do outro. Outra coisa é você se sentir obrigado a fazer coisas. E coisas que você não quer, tá? Então, o andar da relação, né? Porque você já lá com receio de falar o que você pensa, de falar a sua posição, você vai se submetendo, você acaba entrando num ponto onde você começa a fazer coisas que você não gostaria. Ou porque a pessoa diz que essa é um tipo de ação que o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o amigo, a amiga deve fazer, você acaba se submetendo e tendo uma ação que você não gostaria de ter. Então isso também é muito preocupante. Então se você começa a perceber que esse tipo de comportamento está vindo do outro, né, de forçar você a fazer coisas, você se sente que você está obrigando a pessoa a fazer coisas, é melhor você também dar uma parada, uma refletida e ver se vale a pena continuar com essa relação ou refletir para que essa conduta seja transformada e que não continue se fortalecendo. Então também a sensação de ter que fazer alguma coisa, obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, é uma situação que deve ser intolerada numa relação. E o outro ponto que é muito importante é você se sentir culpado na relação, né? Então, as coisas não dão certo ou há situações de incerteza ou de falha e você começa a se colocar como culpado, como a pessoa responsável por aquilo ter acontecido. Então, a sensação de culpa, o sentimento de culpa numa relação também é muito complicado. Então, você fala uma coisa, a pessoa muda de humor e você começa a ficar pensando, mas por que eu fiz? Eu poderia ter feito diferente? O que eu tenho que fazer, né? E volta àquela outra situação, o que eu tenho que fazer para a pessoa mudar o seu humor? Então, isso também é muito preocupante. Então, se você começa a se sentir culpado nos acontecimentos da relação, também tem que ser transformado, tem que ser refletido. E se isso continuar, né, na ação do outro sobre você se sentir culpado, você tem que sair fora dessa relação, porque ela também não vai trazer bons frutos. E o que tem que se fazer para você fugir disso? As relações, elas funcionam seguindo uma lógica do seu tempo. Tá? As relações no século passado eram relações diferentes, porque as pessoas tinham uma influência social diferente. Hoje nós vivemos um mundo muito egoísta, muito egocêntrico. As pessoas estão preocupadas muito nas suas possibilidades, nas suas necessidades, estão esquecendo a necessidade do outro. Então, para que você entre numa relação, o ponto fundamental é você ter um autoconhecimento, porque você vai conhecer as suas potencialidades e vai conhecer a potencialidade do outro. Ao fazer isso, você não vai cometer esses erros e você não vai deixar que a pessoa faça isso com você. Se você se desconhece, você está aprendendo, né, na relação, você está aprendendo a lidar com o outro, é claro que você vai dar brechas, né, para que isso aconteça. Então, o autoconhecimento é muito importante. Existe um tipo de comportamento narcisista, um distúrbio de comportamento, que a relação, ela várias vezes se enquadra muito nisso, né, do narcisista colocar o indivíduo nessas condições, de ter que ficar pisando em ovos, de aceitar o controle, de se sentir culpado, de fazer coisas que ele não gostaria de fazer. Eu posso mais à frente falar um pouquinho, fazer um vídeo sobre a personalidade narcisista. Então, sim, quando os indivíduos são muito centrados nele e eles só pensam nas suas necessidades, eles acabam, né, estabelecendo essas regras.
E se você não tiver uma consciência de si, uma estrutura emocional e psíquica fortalecida, você acaba se submetendo. Então, qual é a solução? A solução para que você não entre nisso ou saia disso é ter uma consciência de si, uma reflexão, um trabalho, né, da sua estrutura emocional, para que você possa estar preparado para enfrentar esse tipo de relacionamento e ter também a força de quebrar isso, de sair fora, de rebater, de se negar, de discutir sobre essa relação. Ok? Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.